Fala, alertados! Olha nós aqui de novo. Vamos nós para a segunda temporada aí do Alerta Cast, voltando aqui ao ar pelo São Caetano Alerta, Sanca Mil Grau, Alerta Cast, Eric Buzoni e também hoje pelo nosso convidado, Marcos Lanza. E aí, tudo bom? E aí, mano? Tudo certo? Belezura? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito, por ter topado trocar uma ideia. Imagina, prazer. Bom, pessoal, é isso, Alerta Cast no ar. Estamos com essa temporada, excepcionalmente hoje, terça-feira, mas será todas as segundas-feiras, às 20 horas. E eu garanto que vai ser em ponto, hein? Então fiquem atentos aí, todas as segundas, às 20 horas em ponto, pelo @AlertaCast lá no YouTube. Já segue a gente no YouTube, ativa o sininho, você fica atento, aí você recebe a notificação, porque toda segunda-feira a gente vai ter um convidado legal aqui pra gente trocar uma ideia, se divertir, conversar, enfim, várias coisas, também utilidade pública em alguns casos, é isso. Vamos que vamos? E aí, Marcos? E aí? Me diga. Vamos começar, eu posso começar perguntando sobre... Eu fiquei muito feliz que você aceitou, fundamentalmente porque você também vem da Fundação das Artes. Eu fiz Fundação das Artes, foi onde eu iniciei meus estudos, foi em 1991, eu tinha 15 anos. Olha. Comecei com o Alexandre Dresler, grande Dresler. Meu professor também. É? Porra, que legal. O Dresler... A maioria das coisas que eu sei de voz, aprendi com ele. Isso, a morte de Afonso VI, rei de Leão e Ele falava assim pra mim, você tem voz de menino, você precisa melhorar essa voz. Olha aí, ó. O Dresler era maravilhoso. E aí eu comecei meus estudos lá, eu fazia, na época chamava Teatro Adolescente. E, enfim, mas me diz aí como é que foi sua vinda para a fundação, onde iniciou. Aliás, como começou esse lance? Como começou? Vou fazer teatro por quê? Eu sempre quis, desde muito criança, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia ser ator. Era uma coisa que já assim, pulsava no meu coração, assim, eu já tinha definido que eu queria ser ator. Eu via novela, via filme, né? Ia às peças infantis da escola, que a escola levava, né? Lá no Teatro Elis Regina, em São Bernardo, no Lauro Gomes, no Cacilda Becker. Então tem muito essas memórias, né? E aí com 16 anos, aquela fase que você tem que começar a procurar, né? O que você vai estudar e tal. Comecei a trabalhar numa empresa. Era office boy, na época existia esse cargo, né? Hoje em dia nem tem mais. E aí eu falei assim, vou trabalhar e vou tentar estudar teatro. Atrasou um pouquinho, comecei com 20 para 21 anos. Certo. Procurei alguma escola que eu pudesse fazer, alguma coisa que fosse aqui no ABC. Eu tinha uma amiga que tinha uma prima que estudava na fundação e tal, fez aquele link, cheguei... Sem nunca ter feito nada de teatro, fiz o teste, não passei. Naquela época tinham muitos inscritos, né? E eram 25 vagas. E aí eu fiz um curso básico de teatro todo sábado, era meio que o dia todo, com o Cristiano Bezerra, é um professor que é muito querido, que, enfim, é falecido, já não está mais aqui com a gente. Uhum. E aí me preparei assim, nesses 6 meses, né, de curso para entender um pouco como funcionava e tal. Aí prestei novamente o curso técnico, e aí foi aprovado, e aí eu estudei de 2001 a 2004. Então, tudo que eu aprendi assim, né, de atuação, o primeiro contato que eu tive com isso, eu devo muito aos professores de lá, né, ao Dresler, ao Tim Urbinati, a Ana Luísa Có, ao Sérgio Azevedo, enfim, vários professores, o Celso Correia, que foi o meu... Foi a primeira turma que ele pegou de interpretação na época. Legal. Ele tinha se formado e a minha turma foi a primeira de interpretação. Então foi meio que assim que começou, né? Eu fui me apaixonando. Ainda vinha um pouco das raízes do meu pai, que é cantor, canta e toca, né? Tem trio sertanejo, dupla sertaneja. E aí até... eu lembro que quando eu me inscrevi assim, para prestar, ele falou assim, mas não tem um jornalismo, não? Ele não queria que eu seguisse a carreira, né? E foi meio que assim, né? E hoje em dia, eu tenho 20 anos, 21 anos de carreira e eles super me apoiam, vão em tudo, né, que eu faço. E começou assim. E como foi Você foi direto pro profissionalizante na Fundação das Artes, já à noite, lá, faz 7 semestres, não é isso? Foram 7 semestres. Fiz o básico, aí prestei, fiz os 7 semestres de... Então, ao todo, eu tive 4 anos de fundação. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que bateu em mim também, sei lá.
sai, pô, legal, fiz Fundação das Artes, 7 semestres, estou formado, sou ator, agora eu vou pegar meu DRT, e aí você sai da fundação e pã, e aí? E você sente aquela síndrome do abandono, né? Porque tudo você faz na fundação, né? A gente tem os estágios, né? Lá dentro, né? Dos alunos que se formam, a gente, né? Faz o estágio, ajuda na produção ali e tal. E aí você acaba o curso assim, você fala, você é ator, e aí agora, né? Quais os caminhos que eu tenho que seguir, por onde eu devo começar? Exato. Então o estudo para mim, não tem para onde mandar currículo. Exatamente, não é uma coisa assim, né? Hoje em dia, ainda com a internet, é um pouco melhor. Você acha alguns anúncios, mas na época era tudo no pessoal, né? Exato. Você tinha que ir atrás das produtoras. Relacionamento. Exatamente. Eu lembro que a primeira coisa que falaram assim, você tem que fazer um material fotográfico e vai nas agências de publicidade, deixa seu material. Faz seu fotobook, videobook, faz o composite, né? Faz o composite. Eu tinha o composite, hoje em dia nem tem mais. E aí você ia com a pasta debaixo do braço e a gente passava meio que o dia todo andando em São Paulo, às vezes almoçava uma coxinha, porque era o que dava ali na hora, e mandava material, e ia, né, tentando ser chamado para os testes, né, para ser um pouco conhecido e tal. Mas eu fiz de tudo, Eric. Eu animei festa, eu fiz teatro empresa, eu fiz muita coisa assim antes de chegar aonde eu queria, né? Que é, enfim, trabalhar com teatro musical especificamente, fazer TV, que é uma das coisas que eu sempre quis também. Então foi bem na unha, assim, sabe? Mas aí você fez parte de algum grupo? Teve um grupo de teatro, assim? Porque é isso, né? A gente faz de tudo. Você anima a festa, você vai em casamento, você vai não sei o quê, você faz o teatro empresa, porque a gente tem que se sustentar, tem que ganhar uma grana e tal. Mas aí a gente vai procurando, né? Você vai procurando uns espetáculos. Pô, vou fazer isso, quero fazer sei lá, eu sempre queria fazer um Shakespeare. Você quer fazer um... Como é que foi isso? Você chegou num grupo? Ou como é que foi a hora que você falou, porra, esse é legal? Paralelo a essa busca, né, constante que eu tinha, né, de tentar... meio que para São Paulo mesmo, né? Eu fui convidado... para fazer parte do GRIT, a companhia GRIT aqui de São Caetano, que é dirigida até hoje, né? GRIT é Grupo Ines de Teatro Experimental. Isso. Eu fiz 2 anos de GRIT. Quem me indicou na época foi a nossa professora de expressão corporal, a Lídia Zosma, que também não está mais aqui entre a gente. Ela super pegava no nosso pé e tal. E ela gostava de mim, assim. Ela tinha um carinho aí. Eu tinha acabado de me formar. Eles iam comemorar o espetáculo com um espetáculo de 10 anos, 10 anos de companhia com um espetáculo. E era um Hamlet, era um Shakespeare. Era um Shakespeare, que legal. O Kleber adaptou o Shakespeare, né, o Hamlet, para a época da ditadura militar. Então ficou uma adaptação super interessante, assim, um texto... Né, depois a gente ficou, acho que uns 5, 6 meses em processo para estrear. Então as coisas se encaixavam muito bem, né, a coisa do golpe de 64. Ele foi encaixando na história. E ficou um espetáculo incrível. Aí a gente ficou em cartaz. Aqui, na época era IMES, né? Agora é USCIS. Então, fiz 2 anos, né, de GRIT. E paralelo a isso, como eu falei, ia tentando fazer as coisas, fazendo os testes e tal. E aí depois eu fiz um teste para uma companhia que eu fiquei sabendo na época, até por indicação, não sei se você lembra dele, do Carlos Martim. Que é... Na verdade, a gente chamava ele na época, não vai nem gostar do apelido, que a gente chamava ele de Chitão, que é irmão do Lorenzo, que era dos Ben-Hur. Sim. E aí ele já cantava nessa companhia de garçons, atores, cantores. E eu lembro que ele divulgou um teste, na época, o Orkut, e aí eu falei, deixa eu ver como funciona isso. Aí me inscrevi, nunca tinha cantado em inglês na minha vida, decorei uma música, fiz audição, tremendo, assim. E aí passei, aí a partir daí eu tentei levar paralelo à companhia junto com os garçons cantores, e aí chegou uma hora que não deu mais, porque era uma novidade na época, então a gente viajava muito, fazia o Brasil todo, com eventos, né, e corporativos e tal. Então ali também foi uma escola para mim, assim, a gente cantava músicas, temas de filme, então tinha aquela coisa da Broadway, né, que era uma coisa que já me atraía, né, e aí eu fui seguir esse caminho com eles, assim. Então fiquei um tempo com essa companhia. Até hoje, quando tem algum evento ou outro, a gente acaba fazendo ainda. Que legal. E aí você ficou um tempo com eles. E então foi aí o seu comecinho pelo musical? Foi aí a portinha? O
Os espetáculos do Grit, eles são... a gente considera meio que um teatro musicado, Musicado, né? sim. O Kleber monta, às vezes, musicais, enfim. E ali eu já tinha essa coisa do canto, né? Desde a fundação eu já tinha essa coisa de cantar. Então, tinha alguns espetáculos lá que os nossos professores sempre colocavam música e às vezes sempre me convidava para cantar. Convidado para cantar num espetáculo, tal. A gente ia, fazia uma participação. Então sempre teve isso, né? E aí o Grit me despertou isso também, né? Então eu já sabia que eu queria participar de espetáculos musicais, enfim. Eu via, olha que curioso, eu via os comerciais, né, que tinham de TV na época. Acho que era o espetáculo Les Misérables, que era no Teatro Renault. Então eu via aquilo e falei, nossa, eu gosto disso, era isso que eu queria fazer, né? E aí, na minha cabeça, eu tinha esse objetivo, assim, de chegar a fazer um espetáculo grande, né? De teatro musical. E aí fui galgando meu caminho, né? Participando de testes, né? É muito difícil, porque você não tem alguém que te fale assim, você vai fazer dessa forma, né? Você vai me descobrindo por um amigo ou outro que vai te indicando uma coisa, você vai se enfiando mesmo em tudo. Hoje com a internet é meio que assim, cara. Você pode saber onde tem o teste, tal, não sei o quê, mas é meio que num feeling. Exato. Você vai, acho que é por aqui. É bem assim. E sempre paralelo ao teatro, né? Eu nunca deixei de atuar e nunca deixei de ver teatro, né? Isso acho que para mim é um combustível, sabe? E aí fui indo até que fui prestando os testes, às vezes batendo na trave, até que chegou um momento que eu passei num primeiro, assim. E aí a gente vai ficando um pouco mais conhecido entre as produtoras, né? E já fica um pouco mais fácil quando eles te olham e falam assim, eu já trabalhei com esse. Esse legal. Isso acontece. Né? E também, paralelo a isso, eu tenho a minha carreira... que lembra, né, que eu te falei que eu levava os materiais nas agências. E aí eu sempre fui muito insistente fazendo os testes. Eu lembro que eu demorei acho que uns 3 anos fazendo teste para publicidade, até pegar o primeiro comercial. Eu ia falar isso agora. Como é que foi a entrada na Você fez mais de 60 publis, né? Acho que sim. Publi para... Enfim. Como é que foi isso? Como é que foi essa entrada? Como eu falei, né, na época a gente levava o material Sim. e tinha essa coisa do relacionamento diretamente com a casting da agência, né? Então a gente ia, fazia as visitas, eles conheciam a gente, né? Hoje em dia é tudo mais internet, né? Você já manda o seu material pela internet. E aí eu fui sendo chamado, assim, para fazer os testes. Mas muito cru ainda, né? Porque eu não tinha muita experiência com câmera, né? A minha escola era de teatro. Então eu fui entendendo como funcionava isso, né? Como eu deveria falar, por exemplo, diante das câmeras, com boom. Eu lembro que meu primeiro teste eu saí falando como o Dressler pedia, no teatro. Aí a menina com boom, assim, ela falou assim, 100% menos, entendeu? Menos. Passei umas vergonhas, assim. Mas era tudo muito novo para mim, né? E aí eu fui aprendendo como me colocar diante das câmeras, fazendo alguns cursos básicos, né? E aí fui descobrindo um jeito meu, assim, de me vender, digamos assim, né? De fazer o teste vendendo aquele produto, né? E aí acho que foi caindo um pouco nas graças de algumas produtoras. E aí eu fui fazendo. E paralelo a isso, quando você faz teatro musical, você às vezes não tem essa disponibilidade para fazer muitos testes. Porque quando você faz teatro musical, você se interna lá, né? Tem uma temporada Inclusive, grande. Hoje você ensaiou Eu ensaiei das 10 até as 5 horas da tarde. Eu tive ensaio. E tem gente que fala que atriz não trabalha, ó. Tem gente que tem uma moral. E nós estamos aqui ainda hoje, agora. A gente trabalha pra caramba. A cabeça fica... E aí, paralelo a isso, às vezes me distanciava um pouco das agências, mas nunca perdi o contato. E aí, quando retomava de novo. Por exemplo, na pandemia, era o que me sobrou de trabalho. Assim. Então, todos os testes de publicidade que apareciam, eu me jogava, independente de cachê. E eu fiz bastante coisa na época da pandemia, assim. Você, nessa sua trajetória aí com a Publi, eu conheço muito ator que passou bastante perrengue em Publi, mas que também teve alguns benefícios muito legais. Tem alguma coisa que você acha, que você falou, porra, esses dois, você não precisa citar o nome da marca? Né? Vai que ela precisa vender alguma coisa daqui a pouco, nós estamos aí de novo. Exato, né? Estamos ali para fazer o teste.
Mas tem alguma coisa que te marcou que você fala, porra, isso foi... Olha, eu acho que como ator assim, de publicidade, às vezes você faz um teste, né, em casa, agora em casa, mesmo quando a gente fazia nos estúdios, e quando você era aprovado e tal, quando você recebia o roteiro, era totalmente diferente Nada daquilo. A ver com o nada teste. A ver. Então começava daí, né? Eu sou uma pessoa muito correta, eu sou um ator, quem me conhece sabe. Eu sou muito Caxias com algumas coisas, assim, sabe? Então quando vinha aquele roteiro, eu falava, mas não foi isso que eu fiz, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter essa disponibilidade de né, entrar, embarcar no que se propõe, né? Eu já fiz muita coisa com publicidade, assim. Já fiz maquiagem corporal para ficar queimado, como se estivesse queimado do sol, vermelhão. Entendi, Isso entendi. demora horas para se fazer, porque tem um realismo. Enfim, dancinhas engraçadas, sempre faço assim, essas publicidades. E às vezes você tem que se jogar. Às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu não acredito que eu fiz esse tipo de coisa. Mas o diretor pede e você vai, né? Eu já gravei em bosque com volta de pernilongo, passando repelente. A gente faz tudo, assim, né? Já vendeu alguma coisa que você não concordava? Acho que já sim. Porque é muito engraçado essa coisa do ator, né? Às vezes a gente faz porque a gente precisa trabalhar também, né? A gente precisa pagar as nossas contas, né? Então é meio que isso, assim. Você faz porque é a vida, né, do ator, assim. Você precisa daquele... A nossa profissão é muito sazonal, né? Então, diferentemente quem é professor, dá aula, né? Às vezes o ator consegue conciliar, né? E eu nunca tive essa coisa de dar aula, né? De teatro, falam assim, você precisa ter um plano B. Então, na minha cabeça, assim, não existe plano B. Eu vou indo, o plano B é fazer o A dar certo. É fazer o A dar certo. É tipo isso. Então, eu vou, sabe? Sabe que eu tentei dar aula uma vez, mas eu acho que eu não tenho didática nenhuma. Eu descobri que dar aula é um talento, é um feeling. Meu, parabéns para vocês. Os professores, né, que a gente admira muito. Eu não consegui. É exatamente isso que você falou. Eu não tenho didática. Eu acho que eu não seria... Agora, não seria capaz, assim, de passar os meus conhecimentos numa didática, assim, que as pessoas entenderiam. Tem gente que faz isso com muita facilidade. É verdade. Nasceu no cara. Exato. É verdade. Você vê, você fala, pô, ele é isso. É muito mais fácil. Muito mais. Comigo, enfim, não rolava. E, enfim, você fez as publicidades e tal. E aí me fala uma coisa, que pra mim, eu vou falar que é mais ou menos, tá? Mas vamos colocar como meio novo o musical no Brasil. E assim, eu digo meio novo de fato tá pra valer na mídia e tal. Que a gente tá falando do quê? De uns 20 anos pra cá, você acha? Sim. Por aí, né? Exato. Talvez com mais força de uns 15. Uns 15 anos pra cá. 12, 15 anos pra cá. Com mais força mesmo. Assim. Porque acho que veio um boom. Eu me lembro muito do... Pô, como que era? Caramba, não vou lembrar agora. Deixa eu ir desenvolvendo, porque quem sabe vem na cabeça. Tinham 2 produtores cariocas que faziam muito musical. Que pelo menos quando eu comecei a ouvir, são eles que estão fazendo, não vou lembrar, enfim. E era meio que nichado. Hoje parece que esse leque de fato abriu. Sim. E que foi bem aceito, e que desenvolve, e que é legal, e que... Como que é isso para você? Você, está nos musicais e está com êxito, ok? Mas e o teatro ali, aquele da labuta, da fundação? Isso é isso. E aí? Você sabe que na época, hoje em dia menos, né? Na época existia muito preconceito com atores. Tinha. Mesmo ali na fundação, alguns alunos, você falava assim, eu quero partir para o musical. Mas eu não vou fazer isso não. Isso para mim é coisa de elite. Broadway. Sempre teve muito isso. Isso ali no início dos anos 2000, né? Então eu sofria muito essa questão do preconceito por querer fazer musical, né? Mas sempre foi uma arte que me encantou muito, né? Você cantar, interpretar e dançar ao mesmo tempo ali, né? Como eu te falei, eu nunca deixei de assistir teatro e nunca deixei de participar de teatro. Paralelo a isso, a minha carreira ela foi seguindo para o musical porque foi um objetivo, foi uma coisa que eu estudei para isso, sabe? Mas
eu acho que eu trago todo o meu aprendizado que eu tive de uma escola com muita base, né, de teatro musical, de teatro, no caso a Fundação, e eu venho com isso, e isso, digamos assim, talvez me destaque um pouco nesse meio, assim, porque muitos atores têm uma preparação de escola de teatro musical também, né? Que hoje em dia a gente tem muita escola de teatro musical. E que é ótimo, né? Porque você já aprende a técnica lá. Eu não tive uma escola de teatro musical, mas o que eu aprendi na Fundação, eu soube trabalhar muito bem, assim, no teatro musical. Então, acho que é meio isso, assim. Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Mas hoje o preconceito, acho que nem quase existe mais, porque virou um nicho muito procurado. Teatro musical, ele é muito rápido, né? Ele, teoricamente, é um business, né? Porque quando um musical vem de fora, né, como esses musicais que vêm do Teatro Renault, é um entretenimento, enfim, para a família toda. Então, vem com um apoio muito grande, né? Você precisa de muito dinheiro para fazer musical, então você precisa captar, você tem os patrocinadores e tal. Então é tudo muito a toque de caixa, assim. Você entra na produção, você tem, sei lá, 40, 45 dias de ensaio e aquilo tem que estar pronto, porque você precisa apresentar, você tem aquela pauta do teatro, diferentemente de uma companhia, né? Que você tem um tempo para pesquisar, uma construção de personagem, né? Isso às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, de ter esse tempo maior. De entrar 6 meses no processo. Os De famosos você, processos. De você, tal. também não muito longo. Também Calma. talvez uns 3 meses ali, vai. Agora uns 6 meses demais já, vai. Chega numa certa idade que a gente vai... Mas eu sinto falta às vezes disso, assim, de entender mais, né? Pesquisar um pouco mais o personagem, né? Que é tudo muito rápido, né? E TV? TV fiz algumas coisas, algumas séries, alguns filmes, algumas participações. Como eu te falei no início da conversa, quando eu via as novelas, eu falava, nossa, um dia eu vou fazer isso também. E é um caminho um pouco diferente do teatro musical, né? Você demora um pouquinho ali para entrar, né? Os produtores de elenco são bem diferentes, assim, são outros, né? De teatro musical. E ainda é um dos meus objetivos. Tenho vontade um dia de fazer uma novela, mas fiz algumas séries, fiz coisas em cinema também, e que eu gosto muito, assim, me atrai demais e eu quero poder fazer mais, assim, sabe? Fiz algumas coisinhas. Tem a gente está num momento aí super polarizado, né? E tem uma galera que defende que os artistas precisam se posicionar. Tem uma outra parte que diz que artista que não tem que se posicionar, tem que subir lá e só fazer o seu trabalho, não sei o quê. O que você acha sobre isso? Nós ou artistas que são ali, que estão, né, na mídia, ou têm a visibilidade e que muitos deles interferem diretamente, né? Não vou falar sobre influenciador, mas que de fato influenciam muito. Você acha que o artista deve se posicionar ou você acha que não, ele deve fazer o trabalho dele e acabou, cara? Não, eu acho que nós, como atores e artistas, né, enfim, nós somos formadores de opinião, né? Sim. Eu acho que ali a gente é muito, digamos assim, visto e seguido, né, também. Sim. Então a gente tem que se posicionar. Eu acho que não tem que ficar ali só fazendo o seu trabalho, né? Obviamente que em algumas produções você não consegue muito se posicionar ali porque tem umas regras, né? Mas no pessoal, assim, eu acho que quando você não concorda com alguma coisa ou em relação a alguma coisa política que está acontecendo, alguma coisa social, né? Enfim, eu acho que tem que ter esse posicionamento, sim. Eu acho que também serve como exemplo, né? Eu acho que tem que sim. Então nós vamos aproveitar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o quadro Perguntas Aleatórias com Respostas Sensatas, certo? Gervásio, pode soltar a vinheta aí do Perguntas Aleatórias com Respostas Sensatas. Foi? Gervásio? Acho que ele não ouviu, hein?
Gervásio é um funcionário nosso de 87 anos. 87? Como a gente não pratica etarismo aqui, às vezes ele não solta. Bom, Faz de conta que soltou. Você viu, Lanza? Soltou perguntas aleatórias. Vamos lá, então. Vamos falar, sei lá, de Bolsonaro e Lula. Aliás, não vamos falar de nenhum dos dois. Não. Vamos falar do Felca. Você acha do Felca pra presidente, cara? Um cara de 27 anos, um cara que se diz influenciador, um menino que não tem ali, não tá de camisetinha bonitinha, barbinha feita e tudo mais, mas que com uma pesquisa e com um vídeo, o cara movimentou o país inteiro, movimentou a bancada seja esquerda, direita, ele movimentou politicamente. O que você acha? Vamos votar no Felca pra presidente? Eu acho que esse cara, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Muito bem, assim. E eu acho que por ele, todo um esquema foi, né, desvendado ali, né? Exato. É um cara que é muito inteligente, que entende essa coisa do algoritmo, que particularmente a gente entende o básico ali, né? Sim. Ele é um cara que trabalha com isso. E assim, eu acho que foi fundamental essa denúncia dele para que isso viesse à tona e que venham mais, né, pessoas como ele, assim, porque tem muita coisa errada na internet, né? Eu acho que coisa. Eu faço a brincadeira, mas eu de fato pensei sobre isso. Falei, poxa, veio um menino, vou chamar de menino, não subestimando, nem descredibilizando. É um cara que tá na carreira dos 20, né? Ele tem 27 anos, um cara... Ele não tem aquele biotipo que a gente, né, que geralmente o brasileiro gosta de votar com a barbinha feita, cabelinho no gel, bem a gravatinha, tal, não sei o quê. E ele desenvolveu uma ação ali com o trabalho dele que fez todo mundo correr atrás e de fato voltar os olhos, né, voltar a atenção para isso que, poxa, é fundamental. Pode ser que a gente tenha que repensar aí quem a gente quer para governar a gente. Pode ser que seja isso, que olha o que esse cara fez com uma ação. Eu vi uma entrevista dele no Bial recentemente. Ele é um cara que sabe se posicionar, assim, ele tem uma reflexão muito profunda sobre tudo isso que ele, né, fez e tudo isso que aconteceu. E eu acho ele um cara inteligentíssimo, assim. No teatro da prosa ali dos grupos, como a gente estava falando, digamos, mais engajado, a gente tem muito esse lance de se posicionar politicamente, ideologicamente, enfim. Como que é isso nos musicais, nesse ambiente? Às vezes, Eric... Eu nunca fiz nenhum musical, eu não tenho referência sobre. Não sei. Eu acho... Vamos, por exemplo, pelo nicho da publicidade, que muitas vezes acontece. Algumas produtoras de elenco, hoje em dia você é muito visto pelo seu Instagram. Tudo que você faz tá ali no seu Instagram, então às vezes num teste a produtora, ou seja, a produtora de teatro musical, ela vai consultar ali para ver o que você está postando, como você como você se coloca e tal. E eu já ouvi de algumas produtoras de elenco que postar sobre política e falar sobre política é uma porta fechada para determinados. Isso acontece, assim, tipo, às vezes uma marca que quer te aprovar ali, olha o seu Instagram e fala assim, mas eu acho que ele não é interessante para mim porque ele está se posicionando dessa forma. Isso é louco, né? Porque diante disso, por exemplo, eu concordo contigo, eu acho que o artista deveria se posicionar, mas diante disso você fica com receio. Exato. Falando, pô, e aí? De colocar certas coisas, porque ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar também, né? Sim. Mas tenho amigos que passam por cima disso e se posicionam muito, né? E postam meio que diariamente. E desenvolve legal. E desenvolve legal. E às vezes não desenvolve legal, digo, não trabalhando com algumas determinadas produtoras, né? Porque tem essa questão do posicionamento em relação à marca que você está fazendo, né? É meio que isso. Agora, no teatro musical, talvez não tenha muito isso, não. Eu acho que tem... Agora a gente tem, inclusive, um grupo que chama... Né, enfim, um grupo de WhatsApp que chama Teatro Musical, onde a gente está... eu falo a gente porque eu acompanho bastante, mas eu tenho alguns colegas, né, uns 5, 6 colegas que encabeçaram isso diante das coisas que vinham acontecendo, né, no teatro musical, alguns desrespeitos, alguns posicionamentos e tal. E estão trabalhando juntamente ao SATED para dar uma renovada nessas leis, né, que a gente tem de defensoria perante ao artista, né, que estão muito antigas, né, e tal. Então a gente tem um grupo assim
que tá trabalhando com SATED para melhorias, enfim. Que legal isso, hein, meu? São assim, tipo, duras penas no sentido de que é um trabalho muito minucioso e é devagar, é lento, porque não depende, né, só dos atores, depende também de alguns órgãos e tal. Então, para fazer alguma coisa chegar, né, na Secretaria de Educação, enfim, do Estado de São Paulo, demora um pouquinho. Mas tá sendo feito isso há uns aninhos já. Assim. Então, as pessoas estão se posicionando mais, não só politicamente, não estão levando, né, não estão engolindo mais sapo, né, às vezes de algumas produções, em relação a tratamentos, né, a posicionamentos e tal. Então, isso está sendo muito, muito levantado, né? Pô, que legal isso, hein, meu? Acho fundamental. Inclusive, eles estão para eleger o novo presidente do SATED e para você votar, você tem que ser associado, né, ao SATED, sindicalizado, né? E quem é sindicalizado tem direito a voto, né? Então, tá sendo feito todo um trabalho, né? Então, para que essa chapa continue com o trabalho. Que legal, tá havendo uma renovação? Porque eu me lembro, aí ficou anos com a Lígia de Paula, é isso? Lígia? Eu acho que era isso. Nem a conheço direito, mas eu me lembro de ter ouvido que ela perpetuou ali um bom tempo. Sim. Hoje existe uma alternância, então acho que é saudável, né? Salutar uma alternância. Sim. Eu acho super saudável, assim. Então, vira e mexe tem algumas reuniões, né? Algumas coisas se encontram para discutir e acho que isso é legal, assim. E também uma maneira de você se posicionar, né? Estando lá, seja presente online, seja presente pessoalmente, né? Pô, que legal. Deixa eu fazer um lance com você aqui. A gente é de teatro, e teatro tem umas coisas, né, que é muito da nossa cabeça, né? Eu vou fazer uma brincadeira bate-palavra. Vamos fazer rapidinho aqui? Eu falo uma palavra, você fala o que vier na sua cabeça. Tá? Lembra dessas coisas? Sentiu uma Marília Gabriela. Sentiu Marília Gabriela agora? Tinha um negócio assim, tipo... Marília Gabriela, ela responde rapidamente. O que Lambi-lambi, isso, sei lá, bate-palavra. Enfim, meio mais aleatório. Lápis. Verde. Cerveja. Nossa, não tomo quase. Eu não sei nem o que falar. Automóvel. Automóvel, tô querendo comprar um. Casa. Foi meu sonho e tenho conquistado isso, assim. País. Nunca saí do Brasil. Amo o Brasil, pretendo conhecer alguns países aí. Interior. Qualquer interior? Gente, interior, gosto 3 dias. Depois eu quero ir embora. Entendi, interior. Eu pensei no interior de São Paulo. Mas poderia ser um interior, né? Minha parte interior. Peixe. Gosto de salmão. E tomada? Tomada? Tomada. Existe a tomada, né, do take de cinema, uma tomada. Uma tomada, sim. E existe a tomada de conectar o carregador de celular. Futuro. Nossa, aqueles velhos, né? A Deus pertence. Não, mas eu quero poder trabalhar muito, assim. Muito. Bem velhinho, assim, trabalhando. Você me falou de quando você era criança e assistia as novelas, e falava, eu tinha que estar lá e tal. Hoje o Marcos vive de teatro? Hoje eu vivo de teatro musical, de teatro, das minhas publicidades. Eu vivo de arte. Então hoje o Marcos vive como ator? Sim, como ator. É exatamente isso. Assim, tem pessoas que às vezes falam assim, mas paralelo a isso, qual é a sua profissão? Exato, é aí que eu quero chegar. Não, minha profissão, eu sou ator. Sou ator e cantor. Hoje já me considero como cantor. Então, eu vivo da minha arte, né? Do meu trabalho como artista, assim, do que eu... E isso para mim é muito prazeroso, assim, né? E eu não preciso provar nada para ninguém, mas meus pais tinham muito medo de que um dia eu não conseguisse me sustentar com essa profissão, né? E eu mostro para eles, assim, a cada dia, a cada trabalho, que é possível, né? Viver disso. Hoje o Marcos vive dignamente? Vivo dignamente, assim. Então hoje o Marcos é um ator que vive dignamente. Dignamente. Isso é muito legal, sabe por quê? Eu conheço advogado que desencanou e comprou uma van
E faz transporte. E faz transporte. Tudo bem. E tá ótimo, e é isso. Mas ele se formou em Direito e tudo bem. E tá tudo certo. E se um dia eu precisasse... Porque é o que você falou, pô, meu pai, eu tive uma questão quando eu fui... Os nossos pais são mais velhos, né? Sim. Meu pai tem 80 anos. E a gente, né? e a gente entende, exato, e a diferente. gente entende a preocupação. Pô, mas você vai ser ator, você vai viver como? Você vai viver do quê? Exatamente. Não, a gente consegue viver dignamente, até porque existem algumas ramificações nesse... Algumas vertentes que você exato, consegue, né? que você como ator, como artista pode desenvolver. Então, eu acho legal a gente falar isso, porque, pô, então, seu filho quiser ser bailarino, ele pode viver dignamente numa boa, ator, enfim, músico. Acho que é importante que tenhamos... que eles tenham o apoio de vocês aí, enfim. Exatamente. E aí, pensando nisso, o Marcos, ele assistia, né, a novela, falava, quero fazer novela, não sei o quê. Ele chegou hoje onde você queria chegar? Eu acho que se eu falasse que sim, eu acho que a gente nunca tá satisfeito, né? Assim, acho que a gente tem essa coisa do artista que a gente tem que estar o tempo todo produzindo, a gente tem que estar pensando, e a nossa mente parece que funciona de uma forma mais acelerada, né? A gente tem trocentas mil coisas, né, na nossa cabeça que a gente quer fazer. Então, eu cheguei num estágio que eu estou muito feliz com o que eu conquistei, onde eu cheguei, mas eu quero mais, eu ainda quero conquistar mais coisas, assim, ainda pretendo chegar em outros lugares também. E esses lugares que você pretende chegar, você acha que eles estão distantes? Você acha que eles estão palpáveis? São palpáveis, eu acho que existe também a dedicação, Claro. talvez me dedicar um pouco mais para aquele determinado momento, né? Tem algumas coisas que você precisa de foco, né? Não dá também para você ficar atirando para todos os lados, então existe essa dedicação. Um objetivo na minha vida eu conquistei. Como eu falei para você, eu via os espetáculos musicais no Teatro Renault e tal. Eu demorei 12 anos fazendo teste para todas as produções que apareciam lá. E depois de 12 anos eu fui aprovado para fazer o Fantasma da Ópera. Então, isso foi uma coisa assim, um objetivo que eu tinha, e que quando eu entrei no Teatro Renault, eu falei, nossa, eu tô aqui dentro, eu tô fazendo um espetáculo musical e tal. Então, foi uma realização muito pessoal, assim, para mim. Então, esse foi um dos objetivos que, quando eu atingi, eu fiquei em êxtase, assim, porque tinha aquela coisa do sonho de criança também, sabe? E é muito legal quando você... E o orgulho do seu pai quando vai te assistir? Ele gosta bastante. Às vezes, meu pai, como canta também, eles falam, nossa, os arranjos bonitos, né? Tem todo que legal. um negócio, assim, né? E acho que tem um orgulho. Meu pai, minha mãe também, mas mais meu pai, ele é super conhecido no bairro, então onde ele vai, ele fala de mim. Se eu tô ali em algum lugar, eu vejo distantemente ele me apontando e falando, eu consigo ver. Aí, às vezes eu falo, pai, se eu converso com todo mundo, às vezes a pessoa não tem tempo falando, né? Às vezes, pra gente, é uma coisa, né, que você fala assim, tem uma exposição, mas para eles é um orgulho, né, de falar que o filho, enfim, trabalha como ator. Então, é meio que isso, assim. Tem muitas coisas que eu quero conquistar ainda. E eu me sinto realizado com muitas coisas que eu conquistei até onde eu cheguei, assim, né? Como a gente estava falando, são 20 e poucos anos batalhando, tentando, né? E hoje em dia eu acho que eu vivo plenamente da minha profissão, assim, né? Você cometeu muito erro? Alguns. Trabalhos que às vezes eu não queria fazer, mas eu estava fazendo ali para ver como era, para entender, ou simplesmente para me verem, né? Ou simplesmente porque eu precisava do dinheiro. Então, fiz algumas coisas. Uma vez eu ouvi um cara falar, eu preciso... Eu não fiz OnlyFans, tá? Não tô falando de OnlyFans. Do jeito que ficou... Eu não tinha pensado nisso, não. Mas as pessoas podem pensar, né? Ele, né? Ele é garoto de programa, né? Sei lá. Nenhum problema, tá? Ótimo, né? É um trabalho. Sim. Uma vez eu ouvi, eu preciso produzir o meu espetáculo, que eu fico vivendo o sonho dos outros. Você já se sentiu assim, entrando nessas produções, de viver o sonho dos outros e não fazer o seu, cara? Um pouquinho, Eric. Eu acho que quando a gente vai atingindo uma maturidade profissional, assim, às vezes a gente quer dizer coisas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para escrever e montar algumas ideias, assim, que passam pela minha cabeça há um tempo já, de muitas coisas que eu quero falar, de espetáculos que eu tenho vontade de montar,
mas eu preciso ter um pouco de vergonha na cara e chegar e botar um resumo no papel e buscar parceiros que eu consiga, né, fazer isso ganhar vida, mas eu tenho essa vontade, assim de falar coisas que eu quero, né? Já se sentiu traído profissionalmente? Traído profissionalmente? Acho que não. Porra, que legal! Não sei, eu acho que não, porque a nossa profissão é feita de escolhas, né? Você Sim. escolhe o que você quer fazer, né? Sim. Se você acha que você não concorda com aquilo, você não vai fazer, né? Hoje eu posso falar isso com um pouco mais de segurança, né? Porque quando a gente é muito, muito jovem, a gente não pensa assim, né? Mas é a sua escolha, né? Você quer ou não quer. E agora você está ensaiando aí, como a gente falou uns minutos atrás aqui, começou às 10 da manhã, acabou. Você está ensaiando o quê? Manda aí. Eu estou ensaiando um espetáculo que vai estrear agora dia 11 de outubro. É uma comédia, se chama Titanic. Musical. É um musical, só que é uma paródia musical do Titanic que todo mundo conhece do filme, né? Então ele é feito justamente para ser um show de música misturado com coisas absurdas que tem, né, dos autores que tiveram a ideia de montar esse texto, que é um texto versionado para o Brasil. Ele foi originalmente montado, se não me engano, em Londres, na Austrália, em Nova York, e aí comprou seus direitos e veio para cá e foi adaptado o texto, né? E a gente tem como trilha sonora as músicas da Celine Dion. Então todas as músicas que a gente canta no musical, que a música ela conta a história também, eles encaixaram muito bem as letras da Celine. A gente tem umas aberturas super bonitas, então a Celine está permeando isso e existe a personagem, existe a Celine Dion no musical. É muito divertido, porque tem uma cena, sei lá, do Jack e da Rose, que tá acontecendo alguma coisa, e é sempre uma pataquada, tá? É uma palhaçada, a Celine interfere e canta alguma coisa, ela vem e manda eles fazerem uma coisa. Então tem tudo isso, e quem vai fazer a Celine é a Alessandra Maestrini. Que legal. Que é uma atriz maravilhosa, cantora, que está aí há anos de carreira. E quem faz o Jack? O Jack é o Marcos Veras, o comediante. Vai ser interessante. A Rose é a Juliana Drews. E a gente tem também alguns outros atores que fazem pequenos personagens, né? Sim. No musical, como é o meu caso, eu faço coisas pontuais, assim. E no musical a gente tem o lance dos covers, né? A gente tem que estar preparado para substituir alguns personagens quando aqueles personagens não tem, né? Aqueles atores têm algum problema. Então, ali meio que como o elenco é pequeno, meio que todo mundo é cover de todo mundo. Assim. Meio que todo mundo ensaia tudo. Alguns que são destinados para isso, né? Sim. E aí a gente está super feliz, a gente começou segunda-feira, foi ontem, a ensaiar. A gente está aprendendo a parte musical. E a gente já está com os ingressos à venda. Depois entrem lá na página do Titanic, se não me engano é Titanic BR. Mas é só dar um... Titanic, né? Titanic com QU. QUE. Titanic, justamente Titanic. Porque é para ficar engraçado o nome, né? Assim, tipo, porque as pessoas não vão ver a história a fundo do Titanic que aconteceu lá. É sempre... existe um pano de fundo com a história e alguma coisa engraçada acontece no meio. Assim. E estreia 11 de outubro. 11 de outubro. Hoje é dia 2? De setembro. Então vocês ensaiam 40 dias. A gente sai 40 dias, meio que todos os dias, às vezes 1 a 2 folgas por semana, dependendo de como tá o andamento. Intensivão mesmo. É um intensivão. Hoje mesmo foi só parte musical, eles meio que jogam tudo na gente, assim, né, pra gente ir entendendo como funciona e decorando. É um trabalho, as pessoas acham que musical é fácil, mas não é não. Tem muitas coisas a se pensar, né, e a gente tá lá ensaiando meio que o dia todo, assim. E também para que o espetáculo, né, fique bom, né, e seja num grau de excelência como o que foi montado lá fora, né. E que teatro que vai estar? A gente vai estar no Teatro Sabesp, no Shopping Fricaneca. Sábados e domingos, sempre 2 sessões. Eu não lembro o horário das sessões agora, mas eu acho que... Quanto tempo você acha que vai ter esse espetáculo? É 1h30. Então ele é rápido. É bem rápido, não tem intervalo. É
1h30. Então a tacada descansa meia hora, outra Exatamente. tacada, deve ser por aí. Ele tem um ritmo muito rápido, assim, as coisas vão acontecendo muito rápido, de repente entra uma música muito, não tem uma coisa assim, tipo, que estende o espetáculo, é papum, assim. É um show, né? É um show ali de comédia misturado com as músicas da Celina. Então, sábados e domingos no Teatro Sabesp, que é o antigo Frei Caneca, que é dentro do shopping Frei Caneca, né? No 7º andar, os ingressos à venda. Curta temporada. Curta temporada, e a gente tá com desconto de 50% para as pessoas que comprarem o ingresso antecipado. Então é só entrar lá na página que eu falei, lá tem o link na bio para poder comprar. Então tem várias promoções. Então, Titanic, você acha que é a página? É Titanic com QUBR. Titanic, eu tenho quase certeza que é isso. Vamos ver. Veja só. Titanic. QUE. Né? Tá aqui, Titanic BR. Tá vendo? Acertei. Ó, galera, tá fácil, hein? Titanic. Aí Titanic musical. Se procurar com Titanic musical também é uma comédia com apaixonados, né, por Celine Dion. Vai ver muitas músicas lá. É um espetáculo bem gay. Tem algumas coisas muito engraçadas, assim. As pessoas vão gostar bastante. Ah, que legal, cara. Pô, que legal. Bom, gente, é isso. Estamos finalizando, chegando ao finalzinho aqui desse bate-papo hoje. A gente atrasou um pouco, desculpa aí, galera. Me desculpe que a gente atrasou um pouco. Problemas técnicos nessa volta da temporada do Alerta Cast. Então fiquem atentos aí. Hoje conosco o Marcos Lanza. Segue ele aí, @Lanza. Aproveita. Lanza Marcos, minha página. Isso, dá invertida. Lanza Marcos. Lanza segue Marcos. Ele no Instagram, que aí vocês vão ter acesso aí a todo esse... Pô, cara, que legal. E muito legal saber que, como a gente falou lá no começo, que você é oriundo da Fundação das Artes, você tem um tremendo carinho pela Fundação. E que legal, porque antigamente, a gente, quando falava de Fundação das Artes, só falava em Fábio Assunção, Cássia Kiss. Não, gente, a Fundação é impressionante. O que ela solta de artista legal, interessante e exitoso aí no mercado, né? Coincidentemente, tem um menino, o Arthur, que está trabalhando com a gente lá na produção. Ele também é formado pela Fundação. Aí, que legal. Então, a Fundação forma atores, mas tem muita gente que busca o lado da produção, né? O lado da cenotécnica, né? A operação de luz, de som. Então, tem muitos atores formados pela Fundação que estão aí no mercado há muitos anos, trabalhando em todas as vertentes que o teatro oferece. Assim. Isso eu acho também super legal. Assim. Pô, que legal. Mais uma vez, obrigado, meu velho. Eu te agradeço. Obrigado pelo convite. Foi muito legal trocar essa ideia contigo. Eu também curti bastante. Você viu? Foi rápido, prático, objetivo. A gente não fica aqui, não... Enfim. E que legal. Gente, eu preciso agradecer aqui alguns colaboradores nossos aqui. Segue aí essa galera, Cervejaria Velha Rabugenta, que está passando aqui, VL Cargo, A3 Espaço de Dança, o Pub Misplace, Garage FK e o Instituto Joyce Zanluc. Essa galera são os nossos parceiros que estão sempre conosco. Conosco. Semana que vem, segunda que vem, dia 8, semana que vem é 8, né? 7 de setembro, domingão. Isso. Dia 8 às 20 horas estaremos aqui de volta com o Alerta Cast. Semana que vem a gente estaremos com o Jefferson e Valesca, são 2 corretores. A gente vai falar um pouco sobre essa especulação imobiliária que acontece aqui na nossa região. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal para você que quer mudar de casa, quer comprar casa ou que está de saco cheio dessa, enfim, especulação imobiliária que a gente vive. E o mercado está crescendo cada vez mais, né? Pelo amor, né, meu? Como é que os caras têm dinheiro para comprar tudo isso aí? Tem apartamento de 3 milhões subindo. Vou perguntar para eles como é que faz, Exato. pô. E os caras, não, vendemos em tantas horas. Eu falei, vocês estão tudo louco, hein? É legal isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. E, cara, mais uma vez te agradeço. Eu te agradeço, é um prazer demais estar aqui. Obrigado pelo espaço de falar um pouco do meu trabalho. E, assim, que a gente possa trocar, né, compartilhar sempre que a gente puder. Uma vez ex-aluno da Fundação, sempre ex-aluno da Fundação. É isso. A Fundação não sai da gente, né? Pessoal, segue aí, @São Caetano Alerca, Sanca Mil Grau, o AlertaCast, @Eric Buzoni, @Lanza Marcos. Isso. Se vocês tiverem qualquer questão, manda aqui que a gente faz a ponte junto com o Marcos, qualquer... E fiquem atentos aí e assistam Titanic. Segue lá Titanic BR, que vai ser bem legal. É isso, gente. Pô, Gervásio, posso finalizar, mano? Valeu, irmãos. Até semana que vem. Tamo junto. Grande abraço. Tchau, gente.